Boa noite, tudo bem, meus irmãos? Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus hoje à noite, noite de quarta-feira, bem frio aqui na cidade de Carandaí. Não sei como está aí no seu lar, na sua casa, mas você que me acompanha, você que me conhece, seja bem-vindo. Você que ainda não sabe quem eu sou o pastor Fred, da Igreja Batista Livre, da cidade de Carandaí. E antes de iniciarmos o estudo de hoje à noite, eu quero convidar você a vir participar do estudo conosco nesta noite. Mas antes de você ficar preso na tela ou me acompanhar, chama a sua família, chama seus amigos, junte-se aí na sua mesa, ao redor de um sofá, numa sala, para que a gente possa juntos estarmos estudando a palavra de Deus nessa noite. Então hoje nós queremos falar de um assunto muito relevante para os nossos dias atuais. Nós ainda iremos continuar falando sobre a família, mas queremos falar da família por uma ótica diferente. Hoje nós falaremos da família, projeto de Deus. Algumas pessoas já têm aprendido alguma coisa ou outra aqui na igreja, e eu fiz aqui um bem bolado de algumas informações e vamos tentar descobrir esse projeto do Senhor chamado. Vamos abrir nossas Bíblias, primeiramente, em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Gênesis 1, versículo 31. Gênesis, o livro do começo, do início, onde relata a criação de Deus. Boa noite, meus irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então, o capítulo 1 vai falar de toda a criação do Senhor. Chegamos no versículo 31, nós podemos ver que a palavra do Senhor, ou o Senhor por meio de Moisés, o escritor aqui, diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Vamos parar só nesses detalhes. Aqui era o sexto dia, o dia onde o Senhor ele fez a mais sublime de toda a sua criação. Ele criou o homem. Ele natural e espiritual chamado ser humano. Então, meus irmãos, quando nós pegamos vários versículos, assim como o versículo 7, outros versículos com relação à criação, versículo 18, e daí por diante, nós podemos ver que Deus, assim que ele termina de fazer os céus e a terra, que era bom, ele faz os animais, e ele diz que também era bom, ele cria o mar, ele cria as estrelas, e ele diz que é bom, mas quando ele chega no homem, no ser humano, Deus está dizendo que assim que ele acaba de fazer o homem, ele disse que era muito bom. Foi muito bom aquilo que Deus criou. Então, a partir do momento que Deus cria o homem e a mulher, ele relata para nós que isso era algo muito bom. Então, nesta noite, nós vamos falar do estabelecimento, do desenvolvimento e também da realização da família. Não sei se você pretende construir, não sei se você pretende ter uma família, não sei se você faz parte já de uma família, as coisas não estão tão bem quanto a gente quer, mas nós podemos aprender com a palavra de Deus, com inúmeros princípios que nós podemos
chegar ao ponto de Deus olhar para a nossa casa, a nossa família, e Ele dizer que eis muito bom aquilo que Ele fez dentro da sua casa, se tratando da nossa família. Mas vamos orar, meus irmãos, vamos orar, pessoal, pedindo assim a direção do nosso Deus sobre o estudo que nós iremos começar nesta noite. Pai de amor e de misericórdia, por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós queremos, Deus, te dar graças, te louvar, te exaltar sobre tudo que há, porque o Senhor é maravilhoso. E queremos também, Senhor, colocar as nossas vidas e pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, abençoe, Senhor, igreja, abençoe, Senhor, cada irmão, abençoe, Senhor, cada lar, abençoe, Senhor, cada pessoa, Senhor, que nesta noite está tendo a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, de aprender mais a Tua Palavra. Abençoe, Senhor, o nosso país. Nós oramos ao Senhor e esperando, Deus, que haja uma intervenção e que essa intervenção seja divina, porque esperamos no Senhor e sabemos que no Senhor podemos confiar. Esteja conosco, Senhor. Nos abençoe e nos dê todo direcionamento e capacidade para compreendermos a respeito da família. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Projeto de Deus. E quando nós falamos família, projeto de Deus, né, o próprio título já está para nós que existe algo que é um projeto divino, algo que faz parte de Deus, algo que nasceu no coração de Deus e que deve ser executado por Deus, é a nossa família. Então, quando eu e você queremos entender um pouquinho de família, nós precisamos entender, estudar um pouquinho a respeito do projetista e saber o que ele quer, quais são os planos, qual é a ótica de Deus com relação à família. E quando a gente pega o termo família, muito aparecido de Deus, às vezes aparece termos casa, também direcionado à família, a gente vai ver hoje lá em Salmo 127, mas família, a palavra latina significa conjunto de pessoas que mantém um vínculo doméstico e íntimo. Mas esse termo, né, ou essa definição de família, ela pode ser um pouco problemática para os dias atuais. Porque nós vamos pegar um monte de pessoas, nós vamos colocar dentro de uma casa, dentro de um lar, e vamos criar um vínculo doméstico e íntimo, e às vezes a gente vai achar que todas as pessoas que se enquadram nesta definição, elas estão formando uma família, ou é a base de uma família. E na realidade, a base familiar de Deus, a família que Deus criou, é homem e mulher e, posteriormente, filhos. A gente, às vezes, também chama família os nossos parentes, primos, avós. E a gente se perde um pouquinho nisso aí. Precisamos entender que são parentes, é a nossa parentela. Mas família mesmo é pai, mãe e filhos. Ou então é homem e mulher. Aí sim, instituiu uma família. E quando nós falamos em estabelecimento, desenvolvimento e realização da família, nós podemos ver que há um projeto de Deus para a família, meio e fim. E para falar do início, do estabelecimento, nós precisamos compreender que Deus é o instituidor, é a pessoa que instituiu a família. Gênesis capítulo 2, a gente já leu um versículo lá do capítulo 1, versículo 31, mas Gênesis, versículo 18, a palavra do Senhor diz que disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja
só. Então até havia criado o homem, somente Adão era criado. E Deus diz: far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então nós podemos ver que Deus, dentro do seu coração, na sua eternidade, eu imagino que Deus ele faz os animais, ele coloca Adão ali com responsabilidade sobre tudo aquilo que foi criado, e Deus já imaginaria que Adão iria observar para os animais e achar algo estranho, diferente, e dizer: olha, como pode? Todos ali têm macho e fêmea, são casais, e eu estou aqui sozinho. Eu imagino que Deus estaria esperando o momento correto, o momento certo para ele ver a necessidade que haveria também no coração de Adão. E Deus, ele vai e cria uma esposa para Adão, uma auxiliadora. É engraçado que a palavra que é auxiliadora não significa aquela pessoa que estaria abaixo ou acima de Adão, mas aquela pessoa que estaria do lado de Adão, completando a família, iniciando assim a família e completando a vida um do outro. E diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora, alguém que lhe fosse idôneo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão. Isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós vimos aqui que Deus ele institui a família. E dentro dessa instituição também é uma outra, dentro desse estabelecimento, há uma outra instituição aqui, não explícita no texto, que é o casamento. E quando nós falamos o casamento, é uma forma de você começar ou iniciar o ciclo de outra família. E o casamento aqui que Deus estabelece é um casamento heterossexual, é um casamento entre homem e mulher. Às vezes as pessoas me perguntam: mas pastor, e casamento de pessoas do mesmo sexo? Eu particularmente, irmão, eu não chamaria uma união de duas pessoas do mesmo sexo de casamento. Então o casamento é uma instituição divina. Família é uma instituição divina e precisa estar debaixo dos padrões estabelecidos por Deus. Não é o pastor Fred, não é outro pastor, não é o padre, não é ninguém que vai estabelecer isso. Foi desde a sua eternidade. Estava no coração dele criar homem e mulher. E dos mandamentos que Deus deu para a família é justamente a procriação. Mas vamos ver que Deus também ele abençoou este primeiro casal. Versículo 27 de Gênesis capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. É interessante que a imagem aqui não é uma imagem física. É uma imagem do ser de Deus, daquilo que representa Deus. Um ser que pensa, um ser que sente, um ser que age. Em outras palavras, está falando da moralidade. Então Deus criou, homem e mulher os criou.
e os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aí Deus começa a dar um monte de responsabilidades para o homem. Mas repara que Deus, ele estabelece a família, ele institui ali um casamento entre Adão e Eva. E uma das ordens que Deus que os abençoa é que eles iriam multiplicar. Então, logo, o casamento bíblico, o casamento que nós compreendemos ser de Deus, é um casamento heterossexual. Então, irmãos, Deus, ele é o instituidor da família. Então, ele é quem estabeleceu a família. Então, não fique muito preso simples, aqueles vínculo doméstico e íntimo, porque senão todo mundo, né? Eu imagino assim, se eu estiver convivendo demais com alguns colegas, com profissionais da área onde eu já trabalhei, ou você trabalha, e a gente está vivendo ali, querendo ou não, tendo intimidade com as pessoas, proximidade, participando das mesmas atividades, isso não significa que a gente é uma família. Significa que a gente é um grupo social morando em algum lugar. Então não confunda família, não confunda casamento com aquilo que a atualidade, a sociedade quer colocar para nós nos dias atuais. Então Deus é um instituidor da família, ele que instituiu. Mas no Salmo 127, vamos lá, tem algumas informações também muito importantes para nós a respeito da família. Já não é à toa que é um salmo familiar, vamos dizer assim, que ensina para nós inúmeras coisas sobre a família. E diz lá, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, a palavra casa aqui também pode ser né? A gente vai substituir muitas palavras aqui, muitos termos, para a gente compreender que está falando de família. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edifica a família, em vão trabalha aqueles que querem a edificar. Irmãos, é Deus o construtor, é Deus o instituidor da nossa família. E quando nós pensamos que Deus instituiu, nós estamos falando lá no Éden. Nós estamos falando, talvez, vamos retroceder um pouquinho até a eternidade, no coração de Deus, a vontade de Deus. Mas quando nós chegamos já aqui, no Salmo 27, saindo do Éden, nós podemos ver que Deus é o construtor da família. Ele é aquele que edifica o nosso lar. O agente principal da edificação de uma casa. E hoje a gente vê muitas pessoas, infelizmente, querendo fazer, construir a sua família, a sua casa do seu jeito. Se nós não pararmos para entender que Deus é o edificador do nosso lar e não deixarmos ele edificar, mais cedo ou mais tarde nós vamos ver nossos lares como em tantos lugares, famílias cheias de desavença, discórdia, separação. Por quê, irmãos? Às vezes a gente quer culpar muito o diabo, né? Eu costumo dizer aqui que misericórdia, irmão, chega de ficar acusando o diabo. A gente sabe que ele é o nosso inimigo. Nós sabemos que o inimigo quer nos destruir. E ele vai usar de tudo enquanto é forma. Só tem um porém. Às vezes, nós somos os responsáveis pelas nossas quedas. Nós somos responsáveis pelos nossos fracassos. E muitos de nós somos responsáveis por destruir, arruinar as nossas famílias. Isso é fato. Isso não pode ser questionado. E se Deus, ele é um instituidor, ele também é o construtor.
É Ele que deve ser a da nossa casa. E eu e você precisamos entender que não é do nosso jeito. Às vezes, as pessoas, principalmente o jovem que está buscando um casamento, a gente vê hoje muito o jovem ele querendo começar uma relação do jeito dele, da forma dele, ele quer estabelecer como vai ser a sua casa. E às vezes ele não busca um direcionamento em Deus, não busca um direcionamento no seu e de repentemente a gente vê aquele jovem, iniciando uma família, começando a construir algo, e rapidinho aquele lar é destruído, aquele lar está cheio de desavença. Mas por quê? Porque, irmãos, a família, como projeto de Deus, estabelecimento de Deus, ela precisa se desenvolver nos padrões de Deus. Então, eu e você, se nós queremos submeter a uma vontade de Deus, que é o casamento, que é a família, nós precisamos buscar em Deus respostas para a nossa vida. Respostas para a nossa vida a dois, para a nossa vida com filhos. E para frente. Então, quando a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão você vai trabalhar. Ela não nada. Se Cristo ele não chega nos nossos lares, se Cristo não é a base da minha família, eu posso até por um bom tempo eu achar que está indo tudo bem. Mas a questão é, Deus, ele planejou a nossa família, ele planejou a nossa casa para ir bem do início ao fim. Nós vamos começar algo, nós vamos dar continuidade em algo, e nós vamos chegar no fim das nossas vidas dizendo, olha, eu fui um bom homem, eu fui um bom pai, eu fui uma boa esposa, eu fui um bom filho, eu consegui educar bem os meus filhos. Temos que deixar Deus atuar do jeito dele. E fica uma dica, né? Hoje a gente vê muito, principalmente na igreja, a união entre pessoas com crenças diferentes. E eu fico pensando, como que isso vai dar certo? Como que isso vai funcionar? Né? Eu gosto muito de ver uns vídeos de alguns pastores aí, é interessante, tem hora que eles colocam para nós situações engraçadas, mas que são fatos. O cristão deve se envolver com o cristão. Afinal de contas, Cristo vai ser a base desse relacionamento. O hinduísta vai se envolver com o hinduísta. Não vou falar o espírita. E aí por diante, o católico vai se envolver com o católico. Ah, mas pastor, o senhor está sendo preconceituoso, o senhor está entrando numa área. Não, irmãos, a Bíblia fala a respeito disso muito claramente, em 2 Coríntios, quando diz que não deve haver uma associação entre pessoas que pensam de forma diferente. Ou melhor, não que pensam diferente, principalmente pessoas que têm a fé estabelecida em deuses diferentes. Como é que vai ficar? Né? Eu adorar a Deus na igreja e a minha esposa vai adorar outro Deus no monte ou em outra casa religiosa. Então, como que o Senhor vai ser a pessoa que vai estar edificando o meu lar? Não, o lar dividido não prospera. A casa dividida, o reino dividido do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o jeito dele. Jovens, a gente precisa entender que Deus é muito mais esperto e é muito mais inteligente e ele é onisciente, ele sabe muito mais do que nós. O que vai dar certo, o que não vai dar certo. E se na sua palavra está dizendo que nós não devemos nos arriscar e que a família é um projeto de Deus estabelecido por ele,
mas também é desenvolvido por Deus. Então, fica aquela questão assim, quando a gente fala até de casamento, o casamento é uma instituição divina? É. Claro que é, isso é bíblico. Abordando essa questão. Mas eu costumo dizer muito com muitas pessoas. Mas nem todo mundo que casou ou que entrou debaixo da instituição divina era projeto de Deus. E às vezes algumas pessoas vão ficar alarmadas com isso, né? Líderes, pastores, igreja. Mas a minha opinião é essa: nem todo aquele que casa é vontade do Senhor, é plano do Senhor. Ele simplesmente pegou o bonde andando e falou assim, não, eu vou casar e vamos ter uma festa, vai ter uma comemoração e depois vai dar tudo errado. Mas por quê? Porque Deus não está construindo aquele... Deus não começou a construir aquela união. Deus não continuou a construir. E aquela união veio e terminou. Então, irmãos, não vou dar uma de Raul Seixas aqui, não. Mas é do jeito dele e também por meio dele. Mas quando falamos em família, nós precisamos entender uma coisa: início, meio e fim. Esse é o plano de Deus para a minha família. Esse é o plano de Deus para a sua família. E Deus também, ele é a pessoa que vai prover a minha família. Então nós vimos que Deus, ele estabelece, né? Ele é o construtor, ele é um instituidor, mas ele vai desenvolver a minha família. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar, como diz no versículo 1, desculpe, irmãos, eu li o versículo errado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A parte B, se o Senhor não guardar a cidade ou a casa, em vão vigia a sentinela. Então, quem é o protetor da minha casa? Quem é o protetor da sua casa? É Deus. É Deus, irmãos. Não adianta a gente tentar proteger a família sem aquela pessoa que deveria ser a responsável pela família, que é o próprio Deus. E aí nós podemos ver hoje que, às vezes, nós queremos que o Estado, nós queremos que a polícia proteja a nossa família, nós criamos, eu falo aqui até na igreja, a gente cria muros cada vez mais altos, cerca elétrica, arame farpado, melhor, arame farpado das antigas, né? Mas a gente cria concertina, a gente vai criando um monte de barreiras querendo proteger a nossa casa. Mas eu quero te dar uma dica. Irmãos, o pior ataque que vai vir para o meu lar, para o seu lar, não é um ataque material, é um ataque espiritual. O inimigo, ele não quer de forma nenhuma que a minha casa, a minha família consiga chegar no fim vitoriosos. Isso é fato. E aí nós podemos ver, estamos numa geração onde o poder de compra cada vez mais está alto. Isso é da classe alta à classe baixa. As pessoas conseguem facilmente comprar inúmeras coisas. E quando nós olhamos para bairros, lares, condomínios, nós podemos ver que em inúmeras casas, elas estão fechadas, bloqueadas. Nem o sol consegue chegar dentro dessas casas, né? De tão protegida que aquela casa está. Mas quem está protegendo? Às vezes é o marido, o homem da casa. Às vezes é a mulher que está com medo e ela manda cercar por cerca elétrica, tudo ao redor da casa.
Muralhas, as casas não estão tendo mais teto, né? É um muro que cobre com tudo. Mas eu pergunto, e do que adianta? E aí você vê que muitos de nós que achamos que estamos 100% protegidos, nós podemos ver nossas famílias arruinando. Nossos casamentos indo por água abaixo. Nossas famílias se destruindo. Por quê, irmãos? Porque nós não deixamos Deus proteger a nossa família. Clamamos Deus para proteger a nossa família. Nós não citamos e não abraçamos a ideia de Josué, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir a outros deuses, que sirvam, além daquém do Eufrates. Sirvam os deuses dos vossos pais, sirvam os deuses de outros povos, sirvam a quem quiser. Mas Josué, firmemente, como um homem, né? E aqui vai um apelo aos homens das casas, né? O pai das famílias, que, irmãos, cabe ao homem proteger a sua família. É papel do homem dar a dianteira ou direcionar a sua casa, onde ela vai, o que ela vai fazer. E nós podemos ver que os homens hoje, a maioria deles, com perdão da palavra, irmãos, os homens hoje estão muito bananas. Né? Nós vemos as mulheres de Deus cada vez mais fortes, cada vez mais firmes, cada vez mais envolvidas na igreja. Deixar a mulher quer pregar, deixar a mulher quer ser pastora, deixar a mulher quer estar à frente de tudo. E o homem cada vez menos envolvido com Deus e com a obra de Deus. Então, precisamos orar para que Deus levante Josués no nosso meio, para dizer: eu decidi que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Enquanto nós servimos ao Senhor, enquanto nós deixamos Deus ser o Senhor do meu lar, nós precisamos saber que, ainda que eu vou trabalhar para o lar, quem está edificando a minha casa é Deus. Quem está no fundamento do meu matrimônio, da minha família bem-sucedida, é Deus. É Ele quem instituiu a família. Mas é Deus também quem vai proteger a nossa casa. É Deus quem vai proteger a nossa família. E eu pergunto, será que nós estamos confiando que Deus vai nos proteger nesses dias atuais? Então fica com isso, irmãos. Talvez a gente está preocupado demais com uma proteção externa, uma proteção física, uma proteção material. Mas saiba de uma coisa, irmãos. O que tiver de acontecer conosco, vai acontecer. Mas uma coisa é, por Deus não estar protegendo a nossa casa. Outra coisa é por Deus permitir algo acontecer. É bem diferente. Então eu fico grato em saber que o Senhor está protegendo a minha casa. Independente do que eu faça, né? A minha confiança precisa estar em Deus. A minha esperança precisa estar no Senhor. Então, família, projeto de Deus. Até aqui nós vimos Deus estabelecendo a família. E nós vimos que Deus foi o instituidor da família. Gênesis 2:18. Nós vimos também Deus desenvolvendo a família. Ele constrói, né? Ele é o construtor. Mas quando nós falamos do construtor, só recapitulando, é do começa na base e ele vai até o final. Então, mas é do jeito dele e é por meio dele. Cristo precisa fazer parte da nossa família. E Deus é o protetor da nossa família. Se o Senhor não guardar a nossa casa, se o Senhor não guardar a nossa família, em vão nós vamos ficar vigiando pela nossa família. Deixa Deus fazer o papel dele, né? Ele ama cuidar daquilo que ele estabeleceu, daquilo que ele construiu. E por fim, irmãos, Deus é quem supre toda e qualquer necessidade da família.
Diz aí: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não pleitear com os inimigos à porta. Então nós falamos que Deus, ele vai realizar a sua vontade na minha família. Estabelece, desenvolve e realiza a vontade dele na nossa família. Como? Deus é o agente que irá suprir toda e qualquer necessidade para nós. Meus irmãos, quando nós falamos de suprir, a gente não deve confundir a atuação de Deus com a vagabundagem. Perdoa a expressão, mas a gente não pode confundir, né? Porque a gente pensa assim, Deus vai suprir as minhas necessidades. Aí a gente vai lá para Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o Senhor enquanto se pode, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Beleza, agora eu estou buscando a Deus. Já que eu estou buscando a Deus, indo na igreja, orando, jejuando, eu não preciso trabalhar. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está ensinando a gente ficar à toa, né, para Deus atuar. Até mesmo porque Deus quer atuar por meio de nós, em nós, através de nós. Então, inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. É o que a Bíblia diz no versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente grandeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aí a gente pensa, que maravilha, vou comprar uma rede e agora eu vou ficar dormindo enquanto Deus trabalha por mim. Não, não é isso. A questão aqui é deixarmos o Senhor suprir as nossas necessidades. Mas para isso a gente precisa ser diligente e não negligente. Entendendo que o nosso emprego, às vezes eu já ouvi muitas pessoas dizer o seguinte, mas querendo ou não, se eu não for lá e trabalhar, se eu não levantar cedo de manhã, se eu não conseguir para minha casa, quem vai me dar? Deus vai me dar? Já ouvi pessoas falando isso, irmãos. Mas a gente tem que fazer algumas perguntas. Se você está vivo, é permissão de quem? Se você hoje tem um emprego, quem te garante que não foi o Senhor quem arrumou o emprego para você? Se hoje nós temos condições de nossas latas de mantimento estarem cheias, quem nos garante que não é o Senhor quem está enchendo nossas latas? Por meio de nós, por meio do nosso trabalho, por meio daquilo que Ele tem permitido nós fazermos. Deus é assim, irmãos, Ele sabe como agir e Ele usa pessoas para abençoar pessoas. Supre as nossas necessidades e a gente precisa, irmãos, estar certo disso. Salmo 37, versículo 5... Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, 25. A palavra do Senhor falando de Davi, né? Já falamos muito negativamente de Davi. Davi, um grande homem de Deus. Amém, irmãos? Mas esse grande homem de Deus, que errou, falhou, ele diz para nós aqui o seguinte, Salmo 37, versículo 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência ou a sua casa mendigar o pão. Irmãos, eu não sei, mas às vezes a gente lê um texto igual esse e a gente não pensa a respeito do que o texto está dizendo. Davi não está dizendo, fui moço, hoje eu sou velho e nunca vi um igrejeiro mendigar o pão. Nunca vi um religioso mendigar o pão.
Nunca vi um idor da igreja mendigar o pão. Ele está dizendo, nunca vi o justo. E nós sabemos que justiça nossa, própria, nós somos podres diante do Senhor. Nós somos injustos. As nossas justiças são ditas na Bíblia como trapo de imundícia, né? Não vou nem mencionar o que significa isso, depois procura saber. Então nós não somos justos. Romanos capítulo 3 diz que não há nenhum justo que se quer. A mesma Bíblia, o mesmo autor, no mesmo texto, diz que nós somos justificados gratuitamente por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando confiamos em Cristo, estabelecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, irmãos, nós, se queremos ver Deus suprindo as nossas necessidades, nós precisamos nos enquadrar na justiça de Deus. E como nós nos enquadramos na justiça de Deus? Buscando o Senhor, buscando o seu reino, deixando Cristo ser o dono, o Senhor, deixando Cristo estabelecer regras, diretrizes para onde vamos, para onde não vamos. E aí sim nós podemos ver que Deus vai fazer nossa casa prosperar. Né? Como diz lá no Salmo 27. E o prosperar, irmãos, ali não é somente no sentido financeiro. Quando nós falamos de prosperidade, às vezes a gente pensa só no financeiro. Não, a gente consegue, irmãos, entender que Deus nos faz prosperar fisicamente, emocionalmente, como família, espiritualmente. Então, há inúmeras formas, e até materialmente, inúmeras formas de nós sermos prósperos. Né? Onde a gente toca, abençoado é. Mas isso está falando de pessoas que realmente se enquadram no projeto de Deus. Pessoas que famílias que querem ser como as famílias que Deus estabeleceu. E depois nós vamos ver Deus através da sua realização, Ele suprindo, Ele fazendo a gente ser próspero, Ele adornando a nossa casa até com os nossos filhos, está falando no Salmo 127. Irmãos, não que a gente é obrigado a ter filhos, mas filhos são bênçãos do Senhor. E se tem algo que a gente vai levar para a glória, né, se assim a gente educar os nossos filhos no caminho do Senhor, a única herança que eu digo que a gente vai levar para a glória são os nossos filhos. É a única herança que nós teremos aqui da terra, no céu, são os nossos filhos. Então deixa Deus realizar maravilhas e prodígios na sua família. Mas entenda uma coisa, nós precisamos deixar Deus atuar. Precisamos buscar qual é a vontade de Deus. Senhor, eu estou namorando, mas é da tua vontade que eu case, que eu inicie uma família com essa pessoa? Busque, mas busque mesmo. Não busque a resposta que você quer. Porque às vezes nós somos assim, né? Nós ficamos buscando inúmeros sites, vamos dizer assim. Nós ficamos buscando inúmeras pessoas até encontrarmos aquela resposta que a gente quer ouvir. E às vezes o não é a resposta. O não é o que Deus tem para mim e para você. Não, eu não quero que você case com essa pessoa. Não é da minha vontade. Né? A família que você quer estabelecer, quer iniciar, ela está debaixo dos meus padrões? Ela se enquadra no meu projeto? Faz parte daquilo que eu planejei para você? Você vai iniciar algo que é contra a vontade de Deus? Que é contra a palavra de Deus? Se vai contra a palavra de Deus, vai contra os princípios de Deus, nem pergunte às pessoas, o que você acha? É você que tem que decidir. Né? Não decida algo baseado na opinião de outras pessoas. Decida algo baseado na palavra de Deus. Então hoje nós vimos, irmãos, que família é um projeto de Deus. Deus estabelece, Deus desenvolve
e Deus realiza. Como eu falei, início, meio e fim. E dentre tudo isso, nós vimos que Deus, ele instituiu a família, ele constrói a família, ele protege a família, supre, faz prosperar e adorna a família. Deus é a melhor pessoa para fazer com que a minha família consiga passar por essa vida, passar de luta, dando glória a Deus e chegando lá no final bem-sucedido. Que eu e você possamos olhar um pouquinho mais com cuidado para aquilo que se chama família e ver se a nossa casa ela está pautada nos padrões de Deus. Podemos falar muitas outras coisas aqui que não foram mencionadas, mas que eu e você possamos deixar Deus olhar para nós e Ele dizer: eis que é muito bom aquilo que Ele formou, a minha família e a sua família. Amém, meus irmãos? Pai, são assuntos às vezes delicados para se tratar, né? Não sabemos como que cada um vai se comportar diante do que foi falado, mas Deus, nós estamos aqui para relatar a verdade. Nós estamos aqui para mencionar, ensinar aquilo que nós aprendemos vindo da Tua Palavra. Deus, obrigado porque o Senhor estabeleceu a primeira família lá no Éden. E de lá somos, Senhor, somos as gerações posteriores da família que o Senhor estabeleceu. Mas, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que visite cada casa, visite cada homem, cada esposa, cada filho, e que, com a atuação do Teu Espírito Santo, nossa família possa se encontrar mais debaixo do projeto que o Senhor estabeleceu. Senhor, não tem alguém para fazer melhor, para executar melhor esse projeto do que o Senhor. Não somos nós que vamos executar nada. Nós só vamos te obedecer. Nós só vamos fazer a tua vontade. Porque quem vai executar, quem vai planejar, quem vai trabalhar dentro da nossa casa é o Senhor, se assim nós permitirmos. Que essa seja, Senhor, a oração de desejo, tanto minha quanto de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Nos abençoe, por tua graça, por Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.